a Joana Isabel Duarte vai apresentar a comunicação intitulada A Importância de Ser Cinéfilo, Imprensa de Cinema em Portugal na década de 70. A Joana Isabel Duarte é doutoranda em Estudos do Património na Faculdade de Letras da Universidade do Porto e em Património, Território e Cultura na Universidade de Lleida, com a tese Cinefilias e Cultura Cinematográfica em Portugal, anos de 1950 e 1960. Licenciou-se em História da Arte pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto em 2015 e é mestre em História da Arte, Património e Cultura Visual pela mesma universidade. Tem escrito diversos artigos em revistas e capítulos de livros em Portugal e no estrangeiro, quer na área de formação de base, isto é, História da Arte, quer no âmbito dos estudos cinematográficos. Desenvolve investigação no âmbito da cultura cinematográfica, imprensa cinéfila, estudos da imagem e do património. Obrigada, Joana. Obrigada, Raquel. Não sei se me conseguem ouvir bem. Sim? Ok, ótimo. Pronto, boa tarde a todos. Antes de mais, queria felicitar a organização deste evento e agradecer a todos os envolvidos e a todos os presentes, em especial à doutora Raquel Rato, que me lançou este repto de vir falar sobre a imprensa cinematográfica. Num período que, por acaso, não é a minha cronologia de eleição, ou seja, normalmente estudo até aos anos 60, portanto foi uma boa oportunidade de alargar um bocado também o meu escopo e o meu âmbito de investigação. Portanto, como podem ver, é este o tema. Inicialmente pensei em incluir também os anos 80, mas percebi que era algo bastante ambicioso, por isso fiquei-me pela década de 70 e tentarei então demonstrar as principais características e peculiaridades da imprensa desta década. A cultura cinematográfica, na qual se inclui necessariamente a imprensa cinematográfica, acompanhou, como sabem, muitas das vezes as vicissitudes do cinema nacional e participou nele, no sentido em que lhe tentou mudar o rumo, ou como disse muito bem Luís de Pina, tentou também dar-lhe alento e participar ativamente na sua transformação. E, portanto, parece-me absolutamente pertinente o estudo da imprensa de cinema, que, de resto, vai muito para além da crítica. Portanto, o meu objetivo aqui é, então, suprir essa falta que, no meu entender, existe, essa ausência de estudos que forneçam uma visão global sobre a imprensa cinematográfica desta década. E para suprir essa falta, consultei todos os periódicos editados entre 1970 e 1979 e tentei identificar as principais linhas em que se inserem, a distribuição geográfica, a análise de algumas revistas que me pareceram mais importantes. Importante dizer que excluí necessariamente a imprensa diária e a imprensa cultural, e é importante fazer essa ressalva porque muitas das vezes são nesses espaços que a crítica cinematográfica mais floresce. E título exemplificativo, pense-se no Tempo e o Modo, pense-se no Diário de Lisboa, nos anos 60, por exemplo. No que diz respeito especificamente à crítica de cinema, nesse espectro, sim, existe mais reflexão, até porque, para quem investiga o cinema português nesta década, muitas das vezes têm necessariamente que se ancorar neste tipo de fontes para perceber a recepção dos filmes portugueses ou como escrevem determinados críticos sobre determinadas fitas. Portanto, o panorama é relativamente mais animador no que diz respeito à crítica, mas de uma forma geral, de uma visão de conjunto, sinto que ainda faz falta e ainda há muito que fazer no âmbito da imprensa. Não descabe aqui falar dos enormes anos de transformação para o cinema que foram os anos 70, ainda antes do 25 de Abril, mas só como pequena referência, de forma também necessariamente muito resumida, deixo aqui alguns desses fenómenos que contribuíram para o avançar do cinema português, a agilização do modo de produção, de financiamento, uma maior internacionalização também. Sob o ponto de vista político e legislativo, de fundos, há que destacar, penso que já foi aqui também falado, a Lei de 7 de 71, o Instituto Português de Cinema, que, do modo geral, pelo menos no primeiro momento, foi bem acolhido pela chamada geração do cinema novo. Portanto, nos anos 70 estamos perante um panorama em que o cinema, apesar de tudo, conheceu novos apoios, organizou-se melhor e aliou-se também a várias entidades que o ajudaram, como é o caso da Gulbenkian. Passando aqui para o cerne do meu trabalho, queria começar por apresentar este gráfico com um número de revistas que surgiram no século XX, com particular destaque para a década de 70. O que o gráfico nos demonstra muito claramente é que não estamos perante uma visão linear ou para uma visão evolutiva das revistas de cinema, ou seja, nem sempre há uma tendência
crescente, ou uma tendência para o declínio, pelo menos até aos anos 70, como podem ver há aqui várias oscilações ao longo das décadas, consoante os vários períodos do cinema, e já depois de se apontarem de resto muitas crises ao mundo do cinema, como a decadência da Hollywood, o fim do Star System, a emergência da televisão, entre outras. Portanto, foi havendo uma resposta para tudo isso, e nos anos 70, relativamente à década passada, como podem ver, relativamente até aos anos 60, terá até havido um certo aumento. Isto, no meu entender, pode ser explicado de várias maneiras. Como eu referi no início da apresentação, nos anos 60 a crítica de cinema floresce bastante nos diários e na imprensa cultural, no Tempo e o Modo, na Seara Nova, e portanto talvez por isso, talvez nos anos 60 tenha havido mais uma migração para esse tipo de imprensa. O que é certo é que nos anos 70 voltamos a assistir ao regresso do exercício crítico e do pensamento sobre cinema na imprensa especializada, ou seja, imprensa que se dedica exclusivamente ao cinema. Este pico na edição de revistas, ao contrário do que acontece em décadas imediatamente anteriores, não se vai circunscrever exclusivamente a Lisboa e vai ter expressão noutras cidades do país, como é o caso do Porto, mas também Torres Novas, Coimbra, Aveiro, entre outras. Claro que Lisboa é preponderante, mas como houve determinadas décadas em que no Porto nem sequer se editou uma revista, é significativo que realmente nos anos 70 isso tenha ocorrido. Coloquei neste slide também alguns subgéneros, ou se quiserem algumas abordagens de algumas revistas que se publicaram nesta década, só para termos uma ideia do que é que existia e como é que existia. Há aqui temáticas que nunca seriam possíveis em décadas anteriores, como é o caso de publicações de cariz políticos de esquerda ou então dedicadas ao erotismo. Por outro lado, também é possível distinguir entre as revistas que adotam uma postura mais crítica, mais autoral, seguir a política de autores, se quiserem, como é o caso da M, revista de cinema, e também da Cinex. Encontramos revistas mais divulgativas, talvez menos densas do que aquelas que mencionei, mas que ainda assim com bastante interesse, e claro, também revistas técnicas e até uma revista dedicada ao humorismo. Portanto, a imprensa cinéfila nos anos 70 apresenta aqui uma visão bastante multifacetada. Se fôssemos aplicar esta mesma metodologia, por exemplo, para os anos 50, que é a década que estudo melhor, teríamos essencialmente temas como o vedetismo, a crítica e eventualmente a técnica, quase exclusivamente. Nesta década, então, assistimos à emergência de revistas que são eminentemente cinéfilas, que já não entram em grandes digressões sobre os assuntos das celebridades, das estrelas ou da televisão. E também coloquei aqui, com este asterisco verde, algumas revistas que tiveram uma ligação direta e profusa com cineastas. E, como podem ver, ainda foram algumas. Falar na imprensa cinéfila dos anos 70 sem falar no cinéfilo é uma tarefa árdua, se não mesmo impossível. Tanto é que nas últimas semanas foi um tema que foi bastante à ordem do dia, visto que o cinéfilo foi alvo de um processo de digitalização e, portanto, isso motivou uma série de conversas na Cinemateca e também de alguns artigos publicados na imprensa. E, de facto, o Cinéfilo é uma das revistas mais valorizadas da imprensa de cinema e certamente uma das mais míticas da nossa história, quer pela sua periodicidade, é publicada com bastante consistência, quer pelo arranjo gráfico, pela amplitude temática, pela qualidade dos seus redatores. Ainda que seja uma referência incontornável, que é, para quem estuda esta época, nunca foi ou ainda não foi alvo de uma reflexão que tivesse como objeto de estudo um estudo só sobre a cinéfilo. E a verdade é que haveria muito por onde desbravar e muitas linhas de questionamento a partir desta publicação. Desde logo pela presença em peso de cineastas do chamado novo cinema português, como Fernando Lopes, António Pedro Vasconcelos ou João César Monteiro. Todos eles já tinham estado ligados à escrita de cinema, de um modo ou de outro. O João César e o António Pedro no Tempo e o Modo. O Fernando Lopes de forma bastante mais pontual, mas de vez em quando escrevia um ou outro artigo sobre o cinema português, às vezes até em revistas estrangeiras, portanto, todos eles sempre muito associados à imprensa e à escrita de cinema. O Cinéfilo é uma publicação que honra precisamente a revista Cinéfilo de 1928, que foi uma das revistas mais longas que se publicaram no nosso país.
O cinéfilo dos anos 70 teve uma recepção mista, porque encontrou alguns cinéfilos que esperavam ainda encontrar uma revista que fosse nos moldes da antiga cinéfilo, ou seja, mais dedicada ao vedetismo e a assuntos, se quisermos, mais nostálgicos. Mas, claro, o cinéfilo dos anos 70 é uma revista do seu tempo e, portanto, é reflexo do seu tempo e fala-nos do cinema da altura e não nessas digressões como a cinéfilo dos anos 30 teria. Um dos pontos fortes, então, da cinéfilo foram estes extensos estudos temáticos e entrevistas. A existência de dossiês temáticos dedicados a certas nações está, de resto, muito coincidente com a abertura crítica nos anos 70 às novas geografias, aos filmes do Terceiro Mundo, ao cinema do Oriente, e que, de resto, foi uma tendência que marcou várias publicações periódicas, entre as quais, por exemplo, os Queios de Cinema. Dessas entrevistas históricas destacam-se as entrevistas de Quinosaga, Truffaut, Rossellini, por exemplo, e cada um deles representa, no fundo, um estado, um pedaço da memória do cinema. Rossellini como um cineasta maior, estabelecido, do neorrealismo, Quinosaga nessa tendência de cinemas fora do eixo Europa-América, Truffaut como representante da nova vaga francesa. Para além de realizadores, vemos também pessoas muito importantes da cultura cinematográfica associadas à cinéfilo e a serem entrevistadas. É o caso de Henri Langlois. Portanto, há aqui uma valorização daquilo que é a memória do cinema, da preservação fílmica e, no fundo, da cinefilia. Foi também, e é por isso que é mais relembrada, uma publicação muito importante no que diz respeito à situação do cinema português. Auscultou alguns dos principais cineastas do cinema novo, e não só, mas também naquilo que diz respeito à crítica de cinema que se fazia em Portugal e que foi celebramente criticada num texto de João César Monteiro, denominado simplesmente Lauro, simplesmente António, que acaba por fazer uma crítica à crítica de cinema. No pós-25 de Abril, os números que edita, como o Cinema e Democracia ou Cinema e Censura, tornaram-se também referências incontornáveis para quem estuda este período do pós-25 de Abril num contexto cultural. Para além destes aspectos, há uma secção que o cinéfilo mantém durante vários meses que me parece bastante curiosa e significativa. Chama-se Retrovisor e tem um interesse histórico incontornável também, enquanto documento, mas também por demonstrar uma vez mais a consciência de um património na qual o cinéfilo se funda, não é? Esta secção consistia então em pegar em certos apontamentos, notícias da cinéfilo de 1929 e comentá-los à luz de 1930. Nesta página, por exemplo, vemos destacados alguns e comentados filmes como Maria do Mar, Dança dos Paroxismos ou Canção da Terra como momentos fundamentais do nosso cinema, isto à luz dos críticos de 1970. E, nesse sentido, podemos quase questionar se esta publicação, juntamente com muitas outras dos anos 50, 60 ou até mais cedo, poderão realmente ter ajudado ou contribuído para uma ideia de cânone do cinema português que ainda, de resto, prevalece. Comentam-se também, igualmente, nesta secção retrovisor, aspectos extrafílmicos, chamemos-lhe assim, nomeadamente no que diz respeito a salas de cinema, sendo que de 1929 para 1973 perderam-se muitas salas históricas e, uma vez mais, o cinéfilo está aqui a fazer a ponte entre o passado e o presente, entre aquilo que os cinéfilos portugueses foram ganhando e foram perdendo, o que podiam ter visto e o que não viram. E este parece-me um elemento bastante interessante na história social do cinema, ao revelar, uma vez mais, essa consciência quase patrimonial em relação não só aos filmes, mas também ao cinema num espectro mais largo, não é? Nos espaços de visionamento, nos espaços de convívio, que também marcam, de certa forma, a nossa cinefilia e a cinefilia dos intervenientes daquela época. Sob o ponto de vista gráfico também, a revista Cinéfilo foi absolutamente exemplar, como podem ver, o grafismo das capas, com este cruzamento de fotografia, de fotomontagem, ilustração, tal como a Cinéfilo dos anos 30, foi um momento realmente muito importante nas artes gráficas e que é do melhor que se publica a nível de revistas tout court, ou seja, não só de cinema, mas de revistas que foram editadas em Portugal. Esse arranjo gráfico mantém-se nas páginas das revistas, com este uso muito interessante da bicromia, da sobreposição de imagem e de texto, também a divulgação da banda desenhada, que foi uma temática paralela que cresceu bastante no cinéfilo.
Nos anos 70, como referi, assistimos então ao grande envolvimento de realizadores na publicação de revistas de cinema, e isto ecoou bastante os idos tempos em que cineastas como Chianca de Garcia, Lopes Ribeiro ou Coutinel Telmo se envolveram ou se tinham envolvido também em algumas das mais importantes revistas da década de 30. Além do envolvimento dos referidos cineastas no cinéfilo, há que destacar o enorme contributo de Lauro António para a imprensa de cinema, já que ao longo da década de 70 vai fundar várias revistas de divulgação cinematográfica, algumas delas inclusivamente temáticas, como é o caso desta do Enquadramento, que diz respeito precisamente ao cinema fantástico. Portanto, ainda que sem a densidade do cinéfilo, são revistas de divulgação com bastante interesse, indubitavelmente. No respeitante aos novos subgéneros da imprensa que falei no início da apresentação, os anos 70 caracterizam-se então pelo aparecimento de periódicos especializados de cinema, mas que se manifestam eminentemente de esquerda, e esta inflação à esquerda, do ponto de vista global, propunha questões como as que enuncia Robert Stam: qual o papel ideológico do cinema como instituição, existe uma crítica marxista, como podem os filmes auxiliar nas lutas sociais por justiça e igualdade, entre outras. E no caso português, possuímos um modesto exemplar dessa corrente, se quisermos, e é precisamente esta revista que vos trouxe, a Cinearma, que congrega muitas destas questões que Robert Stam menciona. A título exemplificativo, a Cinearma vai publicar um extensíssimo texto a propósito da pornografia, que começava a invadir os nossos ecrãs e vai se posicionar contra, e de forma bastante argumentativa. Vai também divulgar o cinema político e comprometido, como o caso da República Popular da China, e de forma bastante curiosa vai atacar alguns dos nossos cineastas estabelecidos, como foi o caso do Manuel de Oliveira, a propósito do filme Benilde. E coloquei aqui alguns certos dessa crítica, só a título de curiosidade e para ilustrar o pendor desta abordagem. Portanto, o crítico da Cinearma fala na necessidade de um cinema que eduque o povo, que vá ao encontro dos seus problemas, que o sirva e que o ajude a avançar na sua emancipação, e pede um cinema democrático e popular, que não se derreta o dinheiro nacional num cinema que se supõe velho e burguês, como o filme de Manuel de Oliveira. Portanto, é uma publicação muito única para o estudo do cinema, e nesta abordagem pós-25 de Abril, que me pareceu bastante curioso de trazer e de partilhar convosco. Saindo agora da esfera lisboeta, falo-vos também de outros redutos, de outras geografias de onde surgiram novas revistas. As publicações que surgem no Porto são todas elas bastante interessantes. A Cinema Novo, que é uma revista mais divulgativa, mas que ainda assim ainda foi publicada durante vários anos, sem a densidade de uma revista M, que aqui também coloquei, ou de uma Cineclube, mas de qualquer modo são ambas bastante curiosas e como podem ver, até tiveram uma vida relativamente longa. Destas 3 publicações que se editaram no Porto, destaco sobretudo a revista M, revista de cinema, que para além da enorme qualidade que tem a nível de colaboradores, dedicou muito espaço à crítica e à reflexão sobre o cinema português, cineastas como Robert Kramer, Mizoguchi, entre outros, como podem ver no índice das imagens. Além disso, foi uma revista que fez muito pela cultura cinematográfica portuguesa, já que esteve associada em 1977 à organização da Semana dos Caieiros, com o apoio da Gulbenkian e da Cinemateca Portuguesa Nacional, onde se apresentaram filmes que não entraram no circuito comercial, e contou-se também com a presença de cineastas como Godard ou Jean-Marie Straub, entre outros. Para além do Porto, existem publicações de outras localidades, como vimos. Eu decidi trazer a Sinopse de Torres Novas. É uma publicação bastante curiosa, até porque é a segunda publicação de cinema que conheço que provém desta cidade. A primeira foi editada em 1913, portanto uma das primeiríssimas publicações desta gênese. E é curioso que quer o Foco, essa tal revista de 1913, quer a Sinopse, tem a sua publicação associada ao Cineteatro Virgínia. Não percebi muito bem porquê, não consegui apurar essas razões, mas parece-me uma coincidência e um dado interessante. Foi criada por Joaquim Canais Rocha, irmão do antigo dirigente sindicalista Francisco Canais Rocha, e a publicação chama a atenção para a cinematografia europeia, o cinema húngaro, o cinema sueco, o cinema político também. Começa a pensar bastante no erotismo, e de resto a maioria das capas namora um bocado essa ideia do cinema erótico. Em jeito de conclusão,
o tempo também não permite muito mais. Destaco, então, o aumento de revistas publicadas nesta década, a variedade de locais onde estas surgem, o grande envolvimento de realizadores nas revistas de cinema, a existência de uma politização e de uma viragem à esquerda que é muito visível nestas publicações, que acompanham, de resto, as problemáticas e tendências abordadas a nível nacional e, obviamente, do nosso panorama político e cinematográfico também. Por outro lado, ao analisar estas publicações, percebe-se que o cinema de autor está devidamente interiorizado, a crítica já não anda à volta ou à procura de um cinema novo português. Essa foi uma discussão que marcou décadas como as de 50 ou de 60, mas que nos anos 70 parece estar relativamente resolvida. Portanto, a ideia do autorismo já está muito enraizada e também já temos cineastas que fazem o cinema que tanto se pediu nas décadas de 50 e de 60. Como estamos também num encontro de história oral, não podia deixar de referir a importância dessa metodologia e de entrevistas como uma forma de apoio ao estudo da imprensa cinematográfica, sobretudo nestas décadas que não são assim tão recuadas como os anos 70, em que ainda é possível estudar e contactar vários dos intervenientes que participaram nas revistas. Através de entrevistas de registros audiovisuais, é possível compreender a organização das redações, os propósitos dos seus diretores e redatores, e nesse sentido chamo a atenção para um documento que existe na RTP Arquivos, filmado na sede do Cinéfilo, com António Pedro e com Fernando Lopes, que trata precisamente disso. E, por outro lado, é possível, através da história oral, aprofundar questões que não são muito claras nos documentos escritos, nomeadamente, e a título exemplificativo, a presença de mulheres na crítica e na redação de periódicos de cinema, que é um assunto que me interessa e creio que é uma linha de abordagem que a história oral certamente teria muito para oferecer. Em várias revistas sabemos que existem mulheres associadas às publicações, porque aparecem assim creditadas, mas nunca sabemos exatamente qual foi o papel delas, se foi administrativo, se escreviam, se assinavam críticas. Não é possível saber, porque muitas vezes não se assinam os artigos que se publicam. E, portanto, a entrevista, por exemplo, ajudaria a perceber melhor esse tipo de dinâmicas. Portanto, é um contributo que, sem dúvida, a história oral pode fornecer para o estudo da imprensa e da cultura cinematográfica de um modo geral. E pronto, deixo aqui algumas referências bibliográficas, que já me alonguei mais do que o previsto. Muito obrigada.